Olá pessoal, meu nome é Felipe e hoje eu vou fazer com vocês a correção do, do PET do sétimo ano de matemática da semana 1. Essa semana 1 ela vem tratando de números racionais e aí nas representações fracionária e decimal, e em cima disso a gente vai ter atividades de ordenação, de operações e tantas outras aqui. Então pessoal, vamos lá, né? Resolver essas atividades. A número 1 diz o seguinte: Bruno foi a uma chapelaria e comprou uma boina por R$ 25,30 e uma cartola por R$ 30,50. Ao efetuar o pagamento, ele deu ao atendente uma cédula de R$ 100. Qual foi o valor do troco recebido por Bruno? Então ele comprou uma boina por R$ 25,30 e uma cartola por R$ 30,50. E ele pagou essa compra com R$ 100. Então, para a gente saber o valor do troco, a gente tem que adicionar o valor gasto, né, que é R$ 25,30 mais R$ 30,50. E desse valor a gente tirar a diferença de 100 menos ele. Então, a gente tem aqui o valor recebido por Bruno. Então, vai ser a diferença entre o valor entregue ao atendente e o valor gasto. O valor gasto é de R$ 25,30 mais R$ 30,50. Somados vão dar R$ 55,80. Então, o troco é a diferença entre o valor que ele deu e esse valor que ele pagou, que ele tem que pagar. Então, é 100 menos 55,80, que dá R$ 44,20. Aí a questão 2 vem dizendo o seguinte, ó. Pela manhã, quando o banco abriu, a conta de Beatriz apresentava um saldo em reais de menos R$ 365,40. À tarde, ela movimentou a conta e o saldo passou a ser menos R$ 65,40. Beatriz fez uma retirada ou um depósito? E de quanto, né? Então, a Beatriz tinha um saldo negativo de menos R$ 365,40. Isso de manhã. E à tarde, o saldo dela também era negativo, mas era de menos R$ 65,40. Então, o que significa esse saldo negativo? Significa que a Beatriz deve o banco. Então, pela manhã ela devia esse valor de R$ 365,40 e pela tarde ela devia menos R$ 65,40. Então a dívida dela diminuiu. Se a dívida dela diminuiu, significa que ela fez um depósito. E aí agora basta a gente descobrir quanto que vale quanto é esse depósito. Então, eu explico direitinho. O saldo de Beatriz passou de menos R$ 365,40 para menos R$ 65,40. Isto é, inicialmente ela devia ao banco R$ 365,40 e após a movimentação bancária ela passou a dever R$ 65,40. Como a dívida diminuiu, a gente pode afirmar que ela realizou um depósito. E aí o valor do depósito é a diferença, né, entre o valor final pelo valor inicial. Então, menos R$ 65,40 menos R$ 365,40. E aí esse menos com menos vai virar um mais, né? Então a gente vai ter essa operação. E aí quando a gente realiza, a gente acha o valor de R$ 300 aí, por o valor do depósito realizado pela Beatriz. Aí pessoal, na questão número 3, a gente tem o seguinte, ó. Um submarino estava a menos 72,5 metros do nível do mar. Ou seja, a gente tem o nível do mar e abaixo do nível do mar ele estava 72,5 metros de distância, certo? E aí, alguns minutos depois, ele estava a menos 95,4 metros. E aí pergunta, o submarino desceu ou subiu? E aí, quantos metros? Então, primeiro, o submarino estava dentro d'água a uma distância de 72,5 metros do nível do mar. E depois ele passou por uma distância de 95,4 metros do nível do mar, abaixo.
Então significa que ele desceu, porque ele estava na distância de 72,5 metros e essa distância aumentou mais profundo do mar, foi para 95,4 metros. Então significa que o submarino desceu. Então foi o que eu expliquei aqui. O submarino estava a menos 32,5 metros do nível do mar, passou para menos 95,4 metros. Logo, o submarino desceu. E aí a altura, basta a gente fazer a altura que está mais próximo do mar, menos a altura que está mais do nível do mar, menos a altura que está mais longe do nível do mar, que a gente encontra quantos metros ele desceu. Né? Então, resolvendo essa operação aqui, a gente vai ter menos 72,5 mais 95,4 e essa operação dá 22,9 metros. Então, o submarino desceu 22,9 metros. Ainda no número 4, vem dizendo o seguinte, ó. Tiago contratou um serviço de jardinagem para fazer um canteiro em um terreno com área de 900 metros quadrados. O jardineiro construiu um canteiro que ocupou 1/5 da metade desse terreno. Como a empresa de jardinagem cobrou R$ 68,50 por metro quadrado de canteiro construído, quanto Tiago gastou? Então, o Tiago tem esse terreno de 900 metros quadrados e o jardineiro construiu um canteiro que ocupou 1/5 da metade desse terreno. Então, a gente tem aí a área que foi ocupada está nessa informação aqui, 1/5 da metade desse terreno. E aí, descobrindo a área, a gente tem que apenas multiplicar ela pelo valor por metro quadrado para saber quanto que o Tiago gastou para construir esse canteiro. Então, para a gente saber quanto que o Tiago gastou, a gente precisa determinar primeiro a área, né, que foi utilizada. O canteiro ocupou 1/5 da metade do terreno. O terreno é 900 metros quadrados. Logo, a metade dele é 450 metros quadrados. Então a gente sabe que a metade do terreno é isso. 1/5 da metade é 1/5 de 450 metros quadrados. Então como é que eu calculo isso? Vou multiplicar 1/5 vezes 450. E aí é um produto de frações, né? Então a gente multiplica o numerador, os numeradores, né? E os denominadores. E quando tiver com, simplifica. Aqui tinha, né? 450 dividido por 5, dá 90 metros quadrados. Então o canteiro ele tem 90 metros quadrados. Como o metro quadrado vale R$ 68,50, então o valor total gasto pelo Tiago é o espaço utilizado, que é 90, vezes o preço por metro, que é 68,50. E aí, fazendo essa operação, a gente chega em R$ 6.165. Agora a questão número 5. Ela vai falando o seguinte, ó. Dois robôs A e B partem de um mesmo ponto e caminham em direções opostas. Então, você tem um ponto, o robôzinho vai para a esquerda, por exemplo, o robô A, por exemplo, vai para a esquerda e o B vai para a direita. Eles vão em direções opostas. Cada passo de A mede 0,54 metros e cada passo de B 0,62 metros. Qual é a distância entre eles após o robô A dar 12 passos e o robô B dar 10 passos? Então a gente tem um robô A andando para um lado, o robô B andando no sentido contrário. A gente sabe que o robô A deu 12 passos e que o robô B deu 10 passos. Então agora, em cima dessas informações, a gente precisa determinar a distância que eles ficaram quando o robô A deu 12 e o robô B deu 10 passos. Então vamos lá, ó. A distância do robô A ao robô B é a distância do robô A ao ponto de origem, mais a distância do robô B ao ponto de origem. Ou seja, como eles estão andando em sentidos contrários, eu posso determinar a distância que o robô A andou, do ponto inicial dele até o ponto final, e adicionar ela à distância que o robô B andou do ponto inicial ao ponto final.
Então, a distância que o robô A, a distância do robô A ao ponto de origem é o comprimento do passo dele, que é 0,54, vezes a quantidade de passos, que é 12. E isso dá 648 metros. A distância do robô B ao ponto de origem é o comprimento do passo dele, que é 0,62 metros, vezes a quantidade de passos, que é 10. Então, é 6,2 metros. Então, o que aconteceu aqui? Se o robô A andou para um lado 6,48 metros, o B andou 6,2 metros, no sentido contrário. Então, a distância dos dois é basicamente a soma dessas duas distâncias. Então, a distância dos dois robôs é 6,48 mais 6,2, que é igual a 6,68 metros. Então, agora a questão 6. Dos R$ 240 que Juliana havia economizado, ela retirou 2/3 para comprar um vaso. Com quantos reais ela ficou? Então, Juliana tinha R$ 240. Desse valor, ela pegou 2/3 para comprar um vaso. E aí a gente quer saber quantos reais ela ficou depois dessa compra. Então, primeiro a gente tem que saber qual é o valor do vaso, né? E para isso eu preciso calcular 2/3 de R$ 240. Então, 2/3 de 240 é 2/3 vezes o próprio 240. E aí a gente vai ter um produto entre frações. Então, eu multiplico o numerador, multiplico o denominador. E aí, ao efetuar as contas, a gente chega que o valor do vaso é R$ 160. Se o vaso é R$ 160, então o valor que a Juliana ficou é a diferença entre o total que ela tinha antes e o dinheiro gasto. Então, a Juliana ficou com 240 menos 160, que é igual a R$ 80. Então, após a Juliana comprar o vaso, o valor que ela ficou foi R$ 80. Por fim, pessoal, a gente tem a questão 7. Questão 7 a gente tem grupos de questões que são operações entre números racionais. Então, aqui na primeira questão a gente tem soma e diferença. No primeiro grupo a gente tem soma e diferença. No segundo a gente tem produto. No terceiro a gente tem divisão. No quarto, potenciação. E no quinto, raiz quadrada. Então eu transferi todas essas questões para o meu editor aqui e a gente vai analisar aqui como que resolve cada uma delas. Então no grupo 1, letra A, a gente tinha a soma de 2/3 mais menos 3/5. Então, como que a gente resolve isso? A gente repete esses 2/3. O mais menos 3/5 é a mesma coisa que fazer a diferença por 3/5. Então fica 2/3 menos 3/5. Aí, pessoal, a gente tem o seguinte, que os denominadores dessa fração são diferentes. Se eles são diferentes, a gente precisa calcular o MMC, certo? E aí o MMC entre 3 e 5 é 15. Achei o MMC, qual é o passo? Eu pego 15, divido ele por cada denominador e multiplico pelo respectivo numerador. Então, vamos para essa primeira etapa. 15 dividido por 3, 5. Vezes 2, 10. Então, o 10 vem. Esse sinal de menos eu carrego ele. E aí eu faço 15 dividido por 5, 3. Vezes 3, 9. Então, meu resultado aqui é 10 menos 9 sobre 15. Que é a mesma coisa que 1 sobre 15 avos. Na questão anterior, na próxima questão, eu tenho uma aqui envolvendo a soma de números racionais, só que números decimais, né? Então eu tenho menos 2,84 mais menos 3,7. E isso basicamente é menos 2,84. Esse mais menos vai virar um menos, né? Porque eu estou somando o número negativo. Então é a mesma coisa que eu pegar o primeiro valor e diminuir o segundo dele. Então vai ficar menos 2,84 menos 3,7. A gente efetuar essa conta aí, a gente obtém menos 6,54. Na letra C, a gente tem uma diferença entre frações.
Então, ó, menos meio, menos 2/3. Então, o menos meio eu continuo com ele. E aqui eu tenho menos 2/3. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é somando esses 2/3, porque eu estou diminuindo um valor negativo. Então, quando eu faço isso, na verdade, eu estou somando o próprio 2/3, certo? Eu tenho um menos com menos, é a regrinha de sinal, né? Menos com menos vira um mais. E aí agora tem a mesma situação da letra A. O meu denominador são diferentes, né? Então eu preciso calcular o MMC. Então, MMC entre 2 e 3 é 6. Aí eu faço 6 dividido por 2, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, no meu numerador vem menos 3 primeiro. Depois, eu faço 6 dividido por 3, 2. Vezes 2, 4. E aí, só resolver essa somazinha aqui em cima, né? E aí minha fração, então, é 1/6. A fração que representa essa operação aqui é 1/6. E por fim, nesse último grupo, a gente tem menos 5/6 menos 0,3. Então eu tenho uma fração somada de um número decimal, né? Então eu repito a fração e eu vou transformar esse número decimal em uma fração também. Então o que é o 0,3? Eu posso interpretar ele como um 3 sobre 10, 3 décimos. Então, agora o que eu tenho que resolver é essa diferença entre frações, né? Então, eu repito a primeira fração. Aí aqui eu tenho menos 3 décimos. Aí com a regrinha de sinal isso vai virar um mais 3 décimos. E aí eu caio na mesma situação da anterior. Eu tenho denominador diferente. Então, eu preciso determinar o MMC. O MMC entre 6 e 10 é 30. E aí, fazendo 30 dividido por 6 dá 5, vezes menos 5, menos 25. Depois, 30 dividido por 10 dá 3, vezes 3, 9. Então, resolvendo essa soma aqui, menos 25 mais 9 dá menos 16 sobre 30. E eu posso simplificar isso por 2, que dá menos 8/15. Então, esse é o primeiro grupo, que vem tratando de soma e diferença entre frações e números decimais, né? O grupo 2 é a parte de produto. Então, na letra A, a gente tem menos 21/8 vezes 20/14. Então, como é que eu resolvo um produto de frações? Basta eu multiplicar os numeradores e os denominadores. Então, eu vou fazer menos 21 vezes 20 e 8 vezes 14. E isso dá menos 420 sobre 112. Na letra B, eu tenho um produto entre dois números decimais. Então, qual foi o jeito que eu pensei aqui para sair esse produto mais fácil? Você pode fazer ele direto, multiplicar os dois números direto, ou pode transformar os dois em fração, que foi o que eu fiz. Então, 3,2 a gente pode pensar nele como 32 sobre 10, vezes, e o menos 2,1 a gente pode pensar ele como 21 sobre 10. E aí, tendo frações, basta multiplicar o numerador e os denominadores. Então, 32 menos 21 dá menos 672. E 10 vezes 10 dá 100. Então, menos 672 sobre 100 é igual a menos 6,72. E aí a gente conseguiu resolver a questão. Na letra C, a gente tem menos 3/5 vezes menos 5. Então, como que a gente resolve isso, né? O 5, o denominador dele é 1. Então, basta multiplicar o 3 vezes menos 5 e o 5 vezes 1, certo? Então, aqui eu tenho 3 vezes menos 5, que dá menos 15. E aí eu tenho um negativo na frente aqui também, né? Então, esse menos com... E aí eu posso tanto cancelar ele aqui agora, transformar ele em mais, ou carregar ele e depois transformar. Então vamos lá, se eu fizer menos 15 sobre 5 dá menos 3. Então eu tenho menos 3. Menos 3, pela regrinha de sinal, dá mais 3. Então posso escrever o resultado só como 3 mesmo. E por último, aqui nesse grupo, a gente tem menos 0,3 vezes menos 5 sobre 8.
Então, eu transformei os menos 0,3 em fração. Então, ficou menos 3 décimos vezes menos 5 oitavos. Feito isso, basta eu multiplicar numerador e denominador. Então, você vai ter que menos 3 vezes menos 5 vai dar 15. 10 vezes 8, 80. E aí, pessoal, agora a gente tem o grupo 3. O grupo 3 é sobre divisão de fração. Então, vamos lá. Só para relembrar, na divisão de fração, quando a gente tem duas frações, uma dividindo a outra, a gente repete a primeira e multiplica ela pelo inverso da segunda. Então a gente tem essa regrinha aí para calcular a divisão de fração. Então vamos lá, ó. Nessa letra A, a gente tem menos 3 quintos dividido por menos 8 quintos. Então como que eu resolvo? Eu repito a primeira fração, que é menos 3 quintos, e multiplico ela pelo inverso da segunda. Ou seja, se a segunda é menos 8 quintos, basta trocar os valores de posição. Então vira menos 5 oitavos. Feito isso, só basta multiplicar o denominador e numerador que eu obtenho a minha resposta. Aqui no caso, 3 vezes menos 3 vezes menos 5 vai dar 15. E 5 vezes 8 vai dar 40. E aí eu posso até simplificar ela, né? Dividindo todo mundo por 5 aqui, dá 3 oitavos. Na letra B, a gente tem menos 19,24 dividido por 3,7. Então, de novo, a gente pode fazer isso fazendo divisão comum na mão ou pode transformar em fração, que eu acredito que é mais fácil. Então, a primeira que parcela, menos 19,24, em fração ela pode ser escrita como menos 1924 sobre 100. E aí dividido pela segunda, que é 3,7, que pode ser escrito como 37 sobre 10. Então tem essa divisão. Eu repito a primeira parcela, menos 1924 sobre 100, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 10 sobre 37. E fazendo isso, eu obtenho meu resultado final, minha fração, que é menos 19.240 sobre 3.700. Aqui eu posso até simplificar, tá, pessoal? Mas aí fica a cargo de cada um, aí não é algo obrigatório, não. Na letra C, a gente tem outra divisão, menos 3 quartos dividido por 5 terços. Então, eu repito menos 3 quartos e multiplico pelo inverso de 5 terços, que é 3 quintos. E aí eu faço menos 3 vezes 3, menos 9, 4 vezes 5, 20. Né? E aí resolvo. E por fim, a gente tem também uma divisão de decimais. Então, de novo, transformei aqui o menos 0,3 em fração, virou menos 3 décimos. E o 0,2 em fração também, que virou menos 2 sobre 2 décimos. Então, para mim efetuar essa conta, basta repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 10 sobre 2. Então, fazendo essa continha, 3 vezes 10, 30, 10 vezes 2, 20, e aí simplificando todo mundo aqui por 10, eu tenho menos 3 meios. E aí, pessoal, o grupo 4 de operação, ele é a respeito de potenciação. Então, na primeira questão, aqui na letra A, a gente tem menos 3 quintos e a fração toda ao quadrado. Então, como é que a gente resolve isso? Basta você multiplicar o menos 3 quintos por ele mesmo, a quantidade de vezes que está indicando aqui nesse índice. Que no caso, como é o quadrado, a gente vai multiplicar o mesmo número duas vezes. Então, basta multiplicar o menos 3 quintos por ele mesmo duas vezes. E aí esse resultado vai dar 9 sobre 25. Na letra B, eu tenho um número decimal elevado ao cubo. E aí é a mesma ideia, só a gente só precisa transformar ele, né? Então, o que é o menos 0,04? A gente pode pensar nele como fração, como menos 4 sobre 100. E aí elevado ao cubo. Feito isso, basta multiplicar o menos 4 sobre 100 por ele mesmo 3 vezes, porque está elevado ao cubo. Então, a gente faz esse produto
E aí a gente vai obter aqui menos 64 sobre 1 milhão. E aí, se a gente quer transformar ele em número decimal novamente, né, porque inicialmente que a operação também é decimal, basta fazer a transformação. Na letra C, a gente tem 5 terços ao cubo. Então, a mesma ideia, né? A gente tem que multiplicar os 5 terços por ele mesmo 3 vezes. E aí, ao fazer isso, a gente obtém o 125 sobre 27 avos. Na letra D, a gente tem menos 0,3 ao quadrado. O 0,3 a gente pode escrever como menos 3 décimos, né? E como está ao quadrado, você precisa multiplicar ele por ele mesmo, né? Precisa repetir o valor, a parcela aqui 2 vezes e fazer o produto entre elas. Então, fazendo o produto, a gente vai obter aqui 9 sobre 100. E aí finaliza esse grupo 4, que é o grupo de potenciação. O grupo 5 é o grupo de radiciação. Esse só tem duas questões. Então, primeiro a gente tem a raiz de 49 sobre 64. Então, a raiz da fração inteira. Como que a gente resolve isso? Quando a gente tem uma raiz de uma fração, é a mesma coisa que a gente calcular a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. E fazendo isso, a gente vai ter raiz de 49, que é 7, sobre raiz de 64, que é 8. Então, essa raiz é 7 oitavos. Aí, de novo, raiz de 36 sobre 25. Então, é a mesma ideia, né? Como eu tenho uma raiz de uma fração, eu posso igualar ela à raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Raiz de 36 é 6. Raiz de 25 é 5. E aí a gente finaliza, pessoal. Esse número 7 tinha até o grupo 5 com as operações. E aí finaliza a semana 1 do PET 3 aí, na parte de matemática. Então, pessoal, bons estudos aí e até mais.